Muito bem, irmãos, vamos retomar a nossa série de estudos. Nós estamos estudando a primeira epístola de João. Então, abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, ok? Nós estamos analisando esta introdução da primeira epístola de João. Domingo passado nós começamos esta análise. Vamos prosseguir hoje e eu desconfio que voltaremos na próxima aula a analisar ainda esta introdução que está nos 4 primeiros versículos. Então, 1 de João, capítulo 1, versos de 1 a 4, é a nossa passagem aí, ok? Eu vou ler e você acompanha aí silenciosamente. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar pedindo a bênção da iluminação ao Senhor. Senhor, nós damos-te graças mais uma vez pela bênção desta manhã dominical. Obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos permite nos reunirmos aqui para juntos nos debruçarmos sobre a tua palavra, a Bíblia, a fim de extrair dela orientação sábia, orientação segura para a nossa peregrinação neste mundo. Senhor, que o teu Espírito ilumine a cada um de nós, de maneira tal que possamos ter uma boa compreensão do sentido do texto sagrado. Que o teu Espírito também testifique ao nosso coração a veracidade, a confiabilidade da tua palavra, e que o teu Espírito também mova a nossa vontade na direção que a tua palavra nos apontar. Que o teu Espírito convença o nosso coração nesta manhã de que a tua palavra é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós, na semana passada, nós vimos o propósito pelo qual, ou lembramos aos irmãos, o propósito pelo qual esta epístola foi escrita. E eu disse que esta epístola foi escrita para que nós aprendêssemos a compreender, para que nós aprendêssemos a testar, a compreender, a discernir a verdadeira fé em 2 sentidos. Então, João
quer que os seus leitores aprendam a discernir a verdadeira fé. E em dois sentidos, eu disse. Primeiro, num sentido objetivo. Isso está no capítulo 4, verso 1. Dê uma olhada aí no capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, para que João escreveu essa carta? Para que você soubesse identificar a verdadeira fé no sentido objetivo. Para que você soubesse provar os espíritos. Para que você tivesse condições de identificar o ensino de um profeta e saber se aquele ensino é de Deus ou não. Então, primeiro motivo é, você precisa discernir a fé verdadeira no sentido objetivo. Mas eu disse que João também está preocupado em ajudar os seus leitores a discernir não somente a fé no sentido objetivo, mas a fé no sentido subjetivo. Isto é, ele quer que os seus leitores discernam qual é o verdadeiro ensino, a verdadeira fé nesse sentido, mas ele quer que os seus leitores discernam também a verdadeira experiência religiosa, não é? A fé nesse sentido, no sentido subjetivo, para ver se a experiência religiosa é autêntica. Então, são dois tipos de testes. Testar o ensino que está sendo apresentado e testar a experiência religiosa. Isso é subjetivo, ok? Onde é que está isso aí na epístola? Capítulo 5, verso 13. Veja aí o capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, para que João escreveu essas coisas? Para que você pudesse testar a experiência religiosa. Testar não apenas o ensino que está sendo oferecido, mas testar a sua própria experiência religiosa, para ver se é uma experiência autêntica, não é? Então, estas coisas eu vos escrevi para que soubessem vocês se vocês têm a vida eterna ou não. Ou seja, para que vocês soubessem se a experiência religiosa de vocês é autêntica ou se não é uma experiência religiosa autêntica. Então, esse é o propósito pelo qual esta epístola foi escrita, não é? E aí, eu comecei a mostrar a vocês na semana passada que já na abertura da epístola, João já começa mostrando alguma coisa. Antes mesmo de... Ele não abre a epístola como normalmente se abria naquela época, né? Identificando. Pois não, Jurandir? Toda a epístola tem o propósito de nos ajudar a fazer esses testes, e na aula de abertura eu mostrei quais eram os testes. Um teste moral, teste doutrinário
E nós vamos chegar lá. Então vejam bem, na abertura, João já mostra um critério. Qual é o critério da verdadeira fé? O critério da verdadeira fé, nós vimos o primeiro critério, semana passada, que a verdadeira fé é apostólica. O João, que é apóstolo, diz aí, o que eu vou escrever nessa carta é a respeito de coisas que nós vimos com os nossos próprios olhos, que nós apalpamos com as nossas mãos, que nós ouvimos com esses ouvidos que a terra há de comer, não é? Então, quem são esses nós aí que ouvimos? Quem são esses nós cujas mãos apalparam? Eu disse na semana passada, isso tudo é recapitulação da semana passada. Se você perdeu a aula da semana passada, vai lá na página da igreja, no YouTube, está lá. Você assiste a aula de novo lá no YouTube. Então, na aula da semana passada, nós mostramos que esse nós eram os apóstolos, os 12 que Jesus escolheu pessoalmente, aos quais ele treinou, aos quais ele deu dons espetaculares, que não deu a outros. Enfim, estes são aqueles que receberam a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho em primeira mão. Então eu disse que a igreja, ela é apostólica no sentido de que ela não pode ensinar nada que seja diferente do que os apóstolos ensinaram. E Paulo disse que pode ser até um anjo. Se ensinar coisa diferente, seja anátema, seja maldito, não é? Então pode até ter algum tipo de manifestação sobrenatural, pode fazer cair fogo do céu, mas se ensinar coisa diferente, seja anátema, seja maldito. Então, isso foi da aula passada. Mas eu comecei a introduzir na aula passada o segundo critério, não é? Além de dizer a vocês que a verdadeira fé é apostólica, eu disse que essa passagem nos ensina aqui, na abertura da epístola, que a verdadeira fé é fé grafada. Isso é importante. A fé apostólica é fé grafada. Dê uma olhada no verso 4. Estas coisas, a respeito das quais, João vai dizer, ele diz, estas coisas, pois, verso 4 do capítulo 1, vos escrevemos. Isso é muito importante. Estas coisas, a verdadeira fé, o que são estas coisas? A verdadeira fé, a verdadeira doutrina, essas coisas. Como é que essas coisas chegaram até nós? Por meio dos apóstolos. Mas de que maneira a verdadeira fé, estas coisas chegaram até nós? De maneira grafada, escrita. Nós vos escrevemos. Isto é muitíssimo importante. O testemunho dos apóstolos, a verdadeira fé é o testemunho dos apóstolos. E o testemunho dos apóstolos chegou a nós de maneira grafada, de forma escrita. Então, na aula de hoje, eu quero enfatizar isso e talvez nós passemos todo o tempo hoje juntos batendo nesta tecla de que a forma, essa tecla que diz que a forma, a verdadeira fé é uma fé grafada, é uma fé escrita. Isso fica claro ao longo
de toda revelação bíblica, essa natureza grafada da verdadeira fé, ela pode ser percebida desde cedo na caminhada do povo de Deus, na experiência do povo de Deus. O primeiro que tomou a iniciativa de grafar a fé foi o próprio Deus. O próprio Deus. Abra sua Bíblia no Êxodo. Vamos ver lá como é que o próprio Deus foi o primeiro a escrever, a grafar a fé. Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Olhem o verso 12 de Êxodo 24. Êxodo capítulo 24, verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que, preste atenção, escrevi para os ensinares. Então, olha, o próprio Deus está dizendo: Moisés, eu vou dar a você um conteúdo de fé, eu vou revelar a você a minha vontade para o meu povo, e você vai treinar o meu povo nesta minha vontade. Mas qual foi a forma que Deus usou? Uma fé grafada. Esse conteúdo, Moisés, que eu quero que você ensine ao meu povo, eu vou lhe entregar por escrito. Isso é muitíssimo importante. A fé nossa é uma fé grafada, e a preocupação de escrever o conteúdo da fé, preocupação do próprio Deus, desde os primórdios da caminhada do povo de Deus. Você vai encontrar aí na frente isso repetidas vezes. Dê uma olhada no Êxodo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, Deus deu o testemunho dele, não é? Que chegou até nós pelo testemunho dos apóstolos. Testemunho do Senhor é fiel, diz o Salmo 19, e dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor foi entregue a Moisés de forma escrita, grafada. Próximo capítulo aí do Êxodo 32, você vai ler no 32, 15 e 16, diz o seguinte: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura, a escrita, a grafia, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Enfim, eu quero que você perceba que a iniciativa de grafar a fé é a iniciativa do próprio Senhor. Eu teria aqui muitos outros textos, mas por uma questão de tempo nós não vamos lê-los, mas se você gosta de anotar, pode anotar aí. Deuteronômio 5, 22, Deuteronômio 9, 10 e 11, Deuteronômio 10, de 2 a 4, são passagens que mostram essa iniciativa do Senhor, não é? De grafar a fé. E se você continua
lendo a narrativa do Antigo Testamento, num determinado momento, você vai perceber que Moisés também recebe um papel dado pelo Senhor de grafar a revelação de Deus. Deixe-me mostrar isso. Êxodo 34, verso 27 e 28. Até então você viu que o próprio Deus grafava, não é? Mas agora, 34 de Êxodo 27 e 28 diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Olha, Deus mandando Moisés escrever, grafar. Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, não está muito claro aí o papel que Moisés teve nesse processo de grafar a fé, mas está claro que Deus usou Moisés e ele escreveu, e foram palavras de Deus o que ele escreveu. A sua humanidade não foi diminuída. Moisés escreveu como homem, a autoria do registro é mosaica, são livros de Moisés, quem lê Moisés, mas como ele grafou por determinação de Deus, e certamente o fez sob supervisão de Deus, o que ele grafou, podemos dizer que foi grafado pelo próprio Deus, por meio da instrumentalidade de um homem. Então, aqui a gente começa a perceber que Deus muda um pouco o método. Deus grafou diretamente em um momento, o próprio dedo de Deus grafou, mas em um outro momento Deus se serviu da instrumentalidade do homem. Mas a grafia de Moisés era ao mesmo tempo a grafia de Deus, não é? Quem não recebesse o que Moisés grafou, estava rejeitando a própria palavra de Deus. Percebe aí que a instrumentalidade humana não diminui a autoridade divina do texto grafado. O texto grafado, mesmo que grafado pela mão de Moisés, é grafia divina, não é? Pois não, Jurandir? Aham. É isso, a nossa caminhada é a seguinte: eu quero mostrar a vocês esse processo de grafia ao longo da Escritura. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, vamos ver no Novo Testamento, nós vamos ver como é que Jesus lidou com esse texto grafado, vamos ver como é que os apóstolos lidaram com esse texto grafado. Então, nós vamos percorrer hoje, se Deus quiser, esse ponto da natureza grafada da nossa fé, não é? Nós somos um povo que é chamado de o povo do livro, o povo do texto, não é? É a grafia. Muito bem.
Veja agora. Bom, eu tenho aqui vários textos, mas não vou ler. Se você quiser depois dar uma olhada, Deuteronômio 31, de 9 a 13. Depois você vai ver Deuteronômio 31, 24 a 27, não é? O papel da fé grafada no Antigo Testamento. Moisés obedecendo esta ordem do Senhor de grafar esta fé e o papel importante que esta fé grafada teve para a caminhada do povo de Deus. Depois de Moisés, qual é o grande líder do povo de Deus? Josué. Ele é o sucessor de Moisés, não é? E a gente percebe no chamado de Josué a importância desta fé grafada. E você vai percebendo como é que o registro, a escrita da fé tem um papel central na vida do povo de Deus. Abra Josué capítulo 1. Josué 1, 8. Diz o seguinte, Josué 1, 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Olha só a centralidade do livro, da grafia, não é? Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. A fé nossa é uma fé escrita, grafada. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o caminho do líder Josué prosperaria, ele seria bem-sucedido na sua missão, desde que ele considerasse a fé grafada, o livro, desde que ele fosse central para Josué. Você percebe como é que a nossa fé é uma fé grafada, é uma fé escrita, não é? Isso é muito importante. Às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe esse fio condutor de toda a caminhada do povo de Deus, não é? Lá no final do livro de Josué, você vai ver aquele momento histórico, lá no capítulo 24, em que Josué renova a aliança, né? Deus renova a aliança com o seu povo, e Josué escreveu estas palavras no livro da lei, e tomou uma grande pedra, erigiu debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. E depois, se você continua lendo a sua Bíblia, você verá que ao longo dos séculos, a escrita, a grafia da fé é central. Os profetas que vieram depois registraram, grafaram por ordem de Deus a fé. E tenho aqui vários textos, Isaías 8, 1 e 2, 38 a 11, 34, 16, 17, Jeremias 25, 13, 32, 51, 60, 61, Daniel 9, 1, 2. Pegue uma chave bíblica aí e você vai descobrir, você vai perceber ao longo da história do povo a centralidade da grafia, não é? Então, durante todo o período do Antigo Testamento, à medida que Deus vai se revelando, a fé vai sendo registrada, grafada, esse conteúdo revelacional, esse conteúdo de revelação que Deus vai dando ao povo, vai tornando-se
um corpo de escritos, de registro escrito, que era central para a fé e para a caminhada do povo de Deus. Então, em suma, eu quero que você saiba que a religião do Antigo Testamento é uma religião centrada nas palavras escritas de autoria divina. Sejam escritas pelo próprio dedo de Deus, ou sejam escritas pela instrumentalidade humana de homens que Deus usou. Mas a religião do Antigo Testamento é uma religião centrada numa fé grafada, escrita. Muito bem. Quando você chega no Novo Testamento, você tem o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A grande promessa é a promessa da vinda do Redentor, prometido desde Gênesis 3,15, que haveria de nascer um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E, tendo chegado à plenitude do tempo, Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, para Jesus, como é que Jesus lida com a fé grafada? Rapidamente, você vai perceber várias vezes Jesus recorrendo ao registro da fé. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Mateus, ok? Veja aí, Mateus capítulo 4. Acho que Mateus capítulo 4 aí é exatamente aquela passagem da tentação do Senhor Jesus, se não me engano. Deixe-me localizar aqui. Mateus 4. Está aí, tentação de Jesus. É muito interessante a centralidade da fé grafada aqui nessa passagem, não é? Veja, por exemplo, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Então, veja como é que Jesus recorre. Ele é Deus, o Deus encarnado. Mas mesmo assim, a fé grafada tem para ele uma centralidade. Ele recorre ao que está escrito. Veja de novo o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Olha o verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Olha como a escritura, a fé escrita, grafada, tem um papel central na resistência de Jesus contra as investidas do maligno. Você vai encontrar isso ao longo do ministério de Jesus, como para Jesus o registro da fé era importante, central e útil. Quando você chega, por exemplo, aí no capítulo 5, ou melhor, capítulo 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, disse Jesus. E a razão é, porque esta é a lei e os profetas. O que é isso? É a fé registrada por Moisés, a lei, e pelos
profetas, todo aquele conteúdo grafado ao longo do processo de revelação no Antigo Testamento. Enfim, para Jesus a fé grafada é central, é central. Por exemplo, quando pediram a Jesus a opinião dele sobre a questão do divórcio, lembra? Como é que Jesus responde? Não lestes, olha só, não lestes que o Criador, desde o princípio, ele remete os seus interlocutores para o conteúdo grafado da fé. Jesus, se tem alguém que poderia abrir mão desse registro, era o próprio Jesus, porque ele é Deus, ele é a palavra de Deus encarnada. Mas mesmo assim, para Jesus, este registro é central, é importante, é indispensável, e ele diz, vocês não leram? Quer dizer, fé grafada. Você se lembra que Jesus repreendeu aqueles que não confiaram naquilo que está escrito. Por exemplo, você certamente se lembra daquele episódio de Jesus com os dois caminhantes lá de Emaús. Lembram? Depois da ressurreição. Abra lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Verso 25, não é? Os caras estão abatidos. Os caras estão cabisbaixos. Toda a esperança deles havia se esvaído, porque eles esperavam que Jesus fosse estabelecer o reino. Só que eles não entenderam muito bem a coisa, e agora Jesus havia sido condenado, morto, sepultado, e eles estavam abatidos, cheios de desânimo. E Jesus se coloca ao lado deles e pergunta, vem cá, por que vocês estão tão para baixo assim? E eles disseram, será que você é o único que não sabe o que aconteceu? Na sexta-feira, pegaram Jesus, o justo, ele foi julgado, foi condenado, foi morto, executado. Será que você é o único que não leu os jornais desses dias, não é? E aí Jesus os repreendeu. E por que é que Jesus repreendeu? Porque estava escrito e eles parecem não terem percebido o que estava escrito. Dê uma olhada no verso 25, aí do capítulo 24 de Lucas. Então lhes disse Jesus, ó nécios, vocês são tontos, ó nécios e tardos de coração para crer tudo os que os profetas disseram. O que Jesus está se referindo? Ao registro da fé que os profetas anunciaram. E olha o que Jesus faz no verso 27. E começando por Moisés, ou seja, começando lá pelo Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escritas, em todas as escrituras, não é? Então, como é que Jesus lida com o desânimo, com o abatimento dos dois discípulos no caminho de Emaús? Lida com a fé que foi escrita. Então é importante prestar atenção. João diz lá no início, vocês precisam julgar os espíritos. Vocês precisam aprender a não dar crédito a qualquer espírito.
E como é que eu julgo os espíritos? Como é que eu julgo a fé de maneira objetiva, se é o ensino que nos chegou por meio dos apóstolos? Eu só tenho condições de julgar porque essa fé foi escrita, foi grafada. Então, para Jesus, para a nossa fé, vale o que está escrito. Isso é muitíssimo importante, não é? Jesus diagnosticou a causa do problema dos seus contemporâneos. Ele diagnosticou a causa do problema deles com a ignorância do que está escrito. Errais, não conhecendo o que está escrito, escritura, grafado. Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Jesus diz, sabe por que vocês estão laborando em erro? Sabe por que vocês estão errando? A causa é porque vocês não prestem atenção no que está escrito. Ignorais a Escritura. Tudo isso eu quero mostrar para vocês que a fé grafada era importante e central para Jesus. Ora, se era importante e central para Jesus, que dirá para nós, né? Se Jesus não abriu mão daquilo que está escrito, se ele achou útil, se ele usou quando foi investido, quando Satanás investiu contra ele, se ele mandou os seus interlocutores para o que estava escrito, se ele consolou os discípulos de Emaús com o que estava escrito, se foi importante para Jesus uma fé grafada, é importante para nós também, precisa ser importante para nós, não é? Então, estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, não é? Então, isso é muitíssimo importante. Bom, depois de Jesus vem os apóstolos, aqueles que Jesus treinou, chamou, escolheu pessoalmente, treinou, não é? E enviou. Os apóstolos foram enviados pelo próprio Senhor. E a percepção dos apóstolos quanto à importância da fé escrita não é diferente da percepção de Jesus, não é? Então você vai perceber os apóstolos falando dos oráculos de Deus, você vai perceber os apóstolos chamando essa grafia de sagradas letras, uma grafia sagrada, não é? Uma escrita sagrada. Veja lá, 2 Timóteo 3,15, não é? 2 Timóteo 3,15. Paulo se dirigindo a Timóteo, 2 Timóteo 3,15, ele diz o seguinte: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a fé que salva, fé em Cristo Jesus é a fé que vai tornar-te sábio para a salvação. Agora, a fé que salva, ela chega a nós por meio daquilo que Paulo chama de sagradas letras, uma grafia, um registro sagrado. Então, esse é o modo de Deus, esse é o jeito de Deus lá desde o início. Ele escreveu com o próprio dedo, ele mandou Moisés escrever, ele falou para Josué, não se afaste dessa escrita. Jesus, quando veio
também deu um lugar central a essa escrita. Agora os apóstolos seguem o mesmo diapasão, seguem o mesmo rumo, e Paulo diz: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe desde a infância esta fé verdadeira, que é uma fé que vem em forma de escrita, sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Então, irmãos, a gente precisa perceber isso. Às vezes a gente não valoriza, não é? Essa dimensão escriturística da nossa fé. O sujeito fala que recebeu um sonho e você vai atrás igual, sem testar nada, sem questionar nada, e vai. Não, ele sonhou. Mas a nossa fé, o que vale não é o que foi sonhado, o que vale é o que está escrito. Não é? É fé, é sagradas letras, não é? Embora Deus tenha no passado usado várias formas para se revelar, mas em última instância aquilo que veio de Deus, ele mandou registrar. Deus não deixou você aí entregue aos enganos dos outros e nem do seu próprio coração. Você precisa de um referencial objetivo para que você possa provar os Espíritos, conforme João disse, não é? Na sua carta. Então, estou gastando todo esse tempo, uma aula, só por causa da expressão, as coisas que nós vimos, tocamos, nós escrevemos. Isso é muito importante, não é? Muito importante. Então, assim como Jesus, os apóstolos também tratavam a escrita da fé como palavra de Deus, não é? Para eles, o que a Escritura diz é palavra de Deus, são sagradas letras. E eles sempre replicam a Escritura para fundamentar o seu ensino. Veja bem, abra Romanos 12, só mostrar um exemplo aqui. Tem tanta coisa aqui que eu estou selecionando por causa do tempo, tanta coisa que eu anotei. Romanos 12. Romanos 12. Vejam bem aí em Romanos 12. Verso 19. Olha só. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Olha que curioso. Paulo está chamando a atenção dos seus leitores para a necessidade de evitar vingança. Paulo está dizendo: olha, vingança não é uma coisa boa, vocês devem evitar vingar com as próprias mãos, evitem isso. Paulo está dizendo: olha, o bom é que você entregue nas mãos de Deus, porque Ele é vingador, vingança é papel dele e tal. Esse é o ensino de Paulo, não é? E Paulo tinha autoridade apostólica. Paulo viu Jesus ressuscitado, não é? Ele recebeu a mensagem do próprio Jesus. Ele era apóstolo, mas ainda assim, sendo apóstolo, a razão que ele dá para a sua instrução, final do verso aí: por que é que você não deve vingar? Porque está... Você não deve vingar,
Por causa de algo que está escrito. Tudo isso mostra para nós, ensina para nós a centralidade da escrita para a fé cristã, não é? Vejam bem, vamos dar uma olhada, dar uma olhada na segunda epístola de Paulo a Timóteo novamente. Quer ver? Vamos voltar lá para a segunda epístola de Paulo a Timóteo para reforçar esse ensino sobre a importância, a centralidade da natureza grafada da nossa fé. Então, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Dê uma olhada naquele verso que eu citei, vamos caminhar um pouquinho mais, quer ver? No verso 15, 3,15, eu já mostrei aí que Paulo diz que a fé que poderia salvar a Timóteo é uma fé que vem por meio de sagradas letras, não é? Ele está dizendo aí. Agora, verso 16, ele diz: toda escritura, importante isso, escritura é a tradução do termo grego grafê. Toda escritura, grafê, é escrita. É daí que vem o termo caligrafia, né? Você tem uma caligrafia, uma letra bonita, não é? Então, caligrafia, grafia, escrita, escritura, são termos que apontam para a natureza grafada da fé cristã. Então, ela é central, é escrita. Nós somos o povo do livro, não é? Isso é muito importante. O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Estamos todos reunidos em torno de um livro. À noite a gente vem para cultuar em torno de um livro. Não é que a gente adore um livro, às vezes nós somos acusados disso. Por exemplo, o catolicismo muitas vezes acusou a tradição reformada de ter um papa de papel. Vocês ficam aí nos criticando por seguir a autoridade do papa, e vocês que seguem a autoridade de um livro? Vocês têm um papa de papel, é melhor ter um papa de carne e osso do que um papa de papel. Essa é uma crítica, não é? Não é que a gente adore um livro, mas é que a nossa fé, o nosso Deus, que é vivo, que é o Criador de todas as coisas, escolheu lidar com o seu povo, orientar o seu povo dessa forma, não é? Uma fé que foi escrita, e graças a Deus, porque não fosse esse registro, nós estaríamos no mato sem cachorro, não é assim que diz? Como é que eu vou provar os espíritos? Como é que eu vou saber qual é a verdadeira fé? São tantas as vozes que eu fico sem saber para onde vou. Então, eu tenho o registro, o objetivo é de domínio público. Você pode ir lá e checar a escritura, ver se é de fato assim, não é? Pois não, Jurandir? Não é um livro, é uma biblioteca, né? Mas está num único volume, né? São 66 livros, não é? Mas, então, preste bem atenção. Paulo está dizendo aqui, em 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é inspirada
por Deus, não é? De fato, ela procede de Deus, inspirado aqui, ela foi soprada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É por meio dessa escrita, dessa dimensão grafada da fé, que nós somos ensinados, nós somos corrigidos, nós somos repreendidos, nós somos educados, treinados no caminho certo, no caminho da justiça. E olha o verso 17. É assim, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No verso 17 você tem aí então a afirmação da suficiência desta escrita. Com ela, o homem de Deus é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é suficiente, né? Deus não nos deixou em falta. Você está perfeitamente habilitado para provar os espíritos, para discernir se a fé, se o ensino que está sendo oferecido a você, se ele procede de Deus ou não. Então, para que João escreveu a sua primeira epístola? Para que você pudesse discernir a verdadeira fé. Então, a verdadeira fé, ela é apostólica. É aquilo que nos foi legado por aqueles que estiveram com o Senhor, foram testemunhas oculares do ensino, do ministério, da ressurreição de Jesus. Então, se a fé que está sendo oferecida é diferente da fé legada pelos apóstolos, seja anátema. Mas como é que eu sei que esta é a fé que nos foi legada pelos apóstolos? Porque ela tem uma dimensão escrita, grafada, é a fé grafada. É isso que lhe dá condições, não é? De julgar os espíritos. Caso contrário, você não teria como discernir a verdadeira fé se ela não fosse uma fé grafada. E para terminar, irmãos, dê uma olhada. Deixa eu ligar novamente aqui o meu auxiliar aqui. Dê uma olhada. Atos capítulo 17, 11. Atos capítulo 17, verso 11. Nós vimos que João disse aos seus leitores na primeira epístola: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, João mandou provar os espíritos. Agora olha Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras, examinando o registro escrito todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que Paulo menciona essa atitude de provar o seu ensino com a Escritura
de maneira elogiosa. Paulo está elogiando os crentes de Bereia, dizendo que eles eram pessoas nobres, mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a pregação de Paulo e eles iam checar na Escritura para ver se era de fato assim. Eles estavam provando o ensino de Paulo. Eles estavam verificando o ensino de Paulo por meio daquilo que está escrito. E Paulo não se ofendeu. Embora fosse apóstolo, Paulo disse: esta é uma atitude nobre. Bem diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje, se você questionar com base na palavra, talvez você vai ouvir assim: você não pode se levantar contra o ungido de Deus. Como ousas levantar contra o ungido de Deus? Não é assim que a gente ouve às vezes? Você tem que receber, engolir, sem questionar. Nem mastigue, engula isso aí, pronto, não é? Mas Paulo diz não, Paulo diz: gostei de vocês aí de Bereia, porque vocês examinavam as Escrituras para ver se de fato as coisas são como eu tenho dito a vocês. Pois não, Jurandir? É isso. Isso mostra que a epístola que estamos estudando, ela é muito relevante para os nossos dias, ela é útil para a igreja hoje, como toda a escritura é útil. Então preste atenção, para encerrar agora eu vou encerrar mesmo. Agora eu encerro mesmo. Para que a primeira epístola foi escrita? Para que você soubesse discernir a verdadeira fé. Em dois sentidos, objetivo e subjetivo. Objetivamente, o conteúdo da fé, e subjetivamente, a autenticidade da experiência religiosa. Como é que a introdução da carta nos dá caminhos para isso? Primeiro, a verdadeira fé é apostólica. Segundo, ela tem uma natureza grafada. Terceiro, que vai ficar para a próxima aula, João diz que estas coisas que vos escrevemos é a respeito de quê? Do verbo da vida que se manifestou. Quem é o verbo da vida? Jesus. Então a verdadeira fé é a respeito de quem? Jesus. Ela é cristocêntrica, ela é sobre Jesus, ok? Então, mas isso é matéria da próxima aula. Vamos ainda continuar na abertura. Irmãos, que Deus nos ajude a aprender com a primeira epístola de João, que sejamos crentes nobres como eram os crentes de Bereia. Não é? Se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja presbiteriana Iguaçu, será que Paulo faria esse elogio a nós? Olha, vocês presbiterianos aí do Iguaçu, vocês são pessoas nobres, porque quando eu fui aí, preguei para vocês, eu percebi que vocês ficavam verificando na palavra para ver se é de fato assim. Então, tomara nós sejamos merecedores desse elogio.